Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Eu aqui, ó, e o Taquito, nosso companheirinho aqui, meu filhinho de 4 patas aqui. Estamos hoje para falar uma polêmica séria. Tudo que está rolando no mundo agora, o que está mais se falando é sobre as crianças. Crianças na internet, crianças em vários aspectos e a adultização, né? Toda essa exposição das crianças em várias áreas. Muitas das pessoas falando só sobre a internet, sobre tudo, mas e as religiões? E tudo que rola por trás, na Umbanda, no Candomblé, no Evangelho, onde mais e como está sendo feito e explorado? É saudável para a criança misturar religião com a infância? Vamos falar isso agora no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem bombasticamente falando o que está acontecendo no momento agora. Estão falando muito sobre internet, sobre histórias assim, mas muitas coisas passam batidas pelos seus olhos, pela sua frente, e você não se dá conta. E é muito importante que a gente entenda isso. Peço para vocês desde já desculpas pela minha voz, mas tem uma semana já que eu estou acometido de uma faringite e estava completamente sem voz. E eu não posso deixar de gravar sempre para vocês. Às vezes eu tenho os vídeos gravados, às vezes não em tempo real, mas tem os vídeos já gravados para a semana com os temas que nós vamos abordar sempre para vocês. Essa foi a minha sorte, porque realmente eu fiquei sem voz. Um pouco porque eu falo demais e um pouco pela mudança brusca de temperatura que nós estamos tendo diariamente aqui. Pode ver que hoje está bem nublado, dia bem assim, feio, né? A turma fala que é feio, o dia está nublado, e estamos aí. Gente, a questão da criança. Houve a denúncia das crianças, da exploração das crianças na internet. Sabe o que acontece? A maioria dos pais, mães, elas não se dão conta que expor o seu filho, expor qualquer outra coisa, é um problema sério. Por quê? Porque não tem só gente boa vendo a internet e tudo mais. E a criança, ela é vulnerável, ela é ainda espiritualmente frágil, ela tem uma alma pura. Então, sempre quando acontece alguma coisa e vem uma demanda muito grande, o que vai pegar? As crianças, os seus animais, toda a parte pura, mais frágil, é que vai ser o para-raio de tudo. Infelizmente é assim. Então a gente tem que preservar o máximo. Vamos falar sobre criança na religião? Religião é uma escolha. Religião é algo que você se identifica com ela. Você vai se tornar uma pessoa religiosa após conhecê-la, conhecer os seus dogmas, conhecer o que ela representa, o que ela faz e o que você vai ter que abdicar e fazer da tua vida. A não ser que você seja de uma etnia baseada na religião. A etnia é um tipo de povo, as pessoas que nascem como os ciganos, como os vários outros. Apesar de que os ciganos, eles não têm uma religião ao nascer. Então você escolhe a religião. Ser cigano não é uma religião. Tem as nossas práticas, nossos costumes, e a pessoa vai viver de acordo com tais costumes. Inclusive as crianças. O que muitas das vezes também pesa hoje em dia. Por exemplo, regras étnicas de um povo para as pessoas que vivem em sociedade naturalmente, que não possuem uma etnia específica, não vão entender e vão achar também que é um abuso grande nisso. Hoje, 2025, nós temos um entendimento e temos uma era totalmente atípica a tudo que vivemos. Então não podemos agora dar brechas nenhuma para isso. Sempre vocês veem eu bater na tecla de que eu não gosto da exposição que é feita da religião, de colocar todas as nossas vulnerabilidades, nossos segredos, nossos mistérios na internet expondo. A mesma coisa faça com seu filho. Não vai achar que é bonitinho. Guarda para você no teu celular, guarda ali, não deixa exposto. Por quê? Porque tem gente do bem e do mal. Quando a gente expõe a nossa religião também, toda e qualquer pessoa que gosta ou que odeia as nossas práticas religiosas vão ter acesso à nossa intimidade religiosa, estando ali. Por isso a minha briga. A mesma coisa é criança. Você imagina todo e qualquer, desde o teu amigo ao inimigo, a pessoa que te odeia, tem acesso à vulnerabilidade do seu filho ali, através de uma exposição até mesmo inocente sua disso. Mas na religião,
A religião não é feita de escolhas, não tem dogmas. E a criança, ela tem maturidade para saber se ela se identifica com aquela religião, se ela vai seguir para a vida inteira, se aqueles preceitos são para ela. A mesma coisa. Nós como vamos no candomblé, por exemplo, que ela é altamente rigorosa, os detalhes e tudo mais da religião do candomblé. Vou pôr aqui o bebê no chão. Que você tem que ficar recolhido, que você tem que fazer isso, aquilo, tem toda uma ritualística, tem os cortes, tem tudo isso. E a criança? Ela está preparada psicologicamente para vivenciar tudo isso? Então, recolher, fazer o santo de alguém muito pequeno era muito natural no passado. E hoje em dia, você acha que isso é adequado? Pensa e escreve aí. Você acha que a criança está preparada para entender toda aquela ritualística que nem nós, adultos, entendemos? Não, né? A mesma coisa na Umbanda, nós também temos práticas e tudo mais. Tem as giras de esquerdas, as giras de Exu. Tal. Desde que eu me conheço por gente nessa religião, criança não participa de gira de esquerda. Por quê? Coisa do demônio. Não, porque é algo altamente adulto. Porque as palavras são adultas, a maneira da manifestação é adulta. Todo um vulto em cima não dá para a criança entender. Criança precisa brincar, criança precisa comer, criança precisa estudar. Nós é que precisamos da religião, nós precisamos das coisas. Ela pode participar até um certo ponto. Dali em diante, não. Ela não tem que correr no meio dos atabaques, ela não tem que correr do meio da gira, ela não tem que participar ali no meio da coisa. Por quê? Porque tem uma invocação mágica, nós fazemos trabalhos. Nos trabalhos espirituais, nós trabalhamos com cura, nós trabalhamos com energias muito densas, muito pesadas, tanto na gira de direita quanto de esquerda. E a criança, ela não pode estar ali como uma esponja no meio, fazendo aquilo, ela tem que estar altamente preservada. É a mesma coisa, você não vai tirar uma criança da maternidade e sair com ela expondo a vírus e bactérias por todos os lugares ali, até ela criar uma imunidade, uma casca, ela entender sobre aquilo. Existem momentos onde as crianças podem participar religiosamente das religiões de matrizes africanas e tudo mais, mas você tem que policiar. E outra coisa que é muito importante, isso eu não estou falando só da questão da Umbanda ou de outras assim, não, a evangélica também. O que você acha que uma criança tem que participar e subir num púlpito e pregar e pedir dinheiro, pedir o dízimo, ir lá e fazer toda aquela manifestação, comprar briga com o demônio, como eles falam lá, brigar naquele nível, naquela história? Você acha que é assim? Isso é uma coisa? Ou isso também é adultização? Isso também é uma exploração do menor ali, porque ele tinha que estar brincando, ele tinha que estar ali na escola dominical, ele tinha que estar ali, sabe, tem uma ala separada onde as crianças brincam, elas podem cantar cantigas relacionadas a isso, ela pode aprender sobre toda a história religiosa, tanto do evangelho quanto das matrizes africanas. Nos terreiros mais antigos, as rodas dos pais de santos tinham um momento que ele tinha de ensinamento das crianças. Sabe como é que a criança participa da questão religiosa? Através das nossas histórias, contos, lendas sobre os orixás, sobre as coisas. Existem ensinamentos que você já pode estar preparando e educando elas para a vida adulta na religião, sem estar tirando a infantilidade e sem estar impondo ela ao trabalho e os ritos mais pesados de todo e qualquer dogma religioso. Até no catolicismo. Exatamente. Mas a pessoa tinha que ser coroinha, filha de Maria, fazer isso, fazer aquilo outro. O que já era muito forçoso. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é com os abusadores. Na internet é uma janela agora explícita, onde você não tem o menor controle de nada. Mas pessoalmente, desde que o mundo é mundo, os maiores casos de abusos foram feitos por pessoas enganadas sob qualquer suspeita. O líder religioso, o padre, o pastor, o pai de santo, o rabino, isso, aquilo. Por quê? Porque está na mão de um homem santo, você se torna cego sobre isso. E aí aconteceram vários isso. Eu não estou falando aqui sem dados. Existem dados estatísticos e muito grandes, onde os maiores perigosos, onde estão infiltrados esses grandes abusadores, esses doentes que utilizam-se desse fetiche, dessa doença que é o abuso infantil, vem daí. Professores. E nós temos que tomar cuidado com as pessoas que mais se aproximam. Quem é mais passível de cometer esses crimes? Quem tem acesso a isso. Aonde você vai procurar uma coisa? Por exemplo, eu gosto de tal coisa. Eu gosto de fruta. Onde é que eu vou procurar fruta? Na feira, numa quitanda, num pomar.
É ali que eu vou me aproximar. A mesma coisa. Então você tem que tomar muito cuidado de quem se aproxima. Quem gosta desse tipo de prática ruim, ele vai estar infiltrado sob qualquer suspeita ali no meio. Então nesse meio religioso, é perigosíssimo você entregar. Ah, não, ele está lá, está na igreja, está rezando, está isso, está aquilo, está com o pastor, está com o fulano, está com o Beltrano. Não, gente. Seu filho tem que ficar com o pai, com a mãe e sob supervisão. Celular na mão de criança, por quê? De jeito nenhum. Ah, se expor na internet. Não é só se expor, meu querido. Dar um celular para uma criança não é só adultizar ela. Você sabe que em qualquer clique você vê qualquer tipo de pornografia, qualquer tipo de invocação mágica, qualquer tipo de ritual satânico, qualquer tipo de informação macabra, qualquer tipo de violência. Você acessa a internet. Só de falar perto do celular sobre algum produto, as informações vêm para você, o algoritmo clica. Se você pegar o seu celular pessoal e dá para a criança jogar, fazer um joguinho, a hora que você vira as costas, se ela clicar em alguma coisa, milhões de coisas que você vê vai estar ali na frente da criança, ela pode ficar quietinha vendo aquilo. Ela está preparada para digerir, para saber o que está? Então o celular é uma vitrine perigosíssima, não é para mão de criança. Ele tem que estar bloqueado, ele tem que ter horário, tem que ter as coisas e não pode estar. E na religião a mesma coisa. Ah, mas eu tenho que ir pro terreiro, eu tenho que ir pro culto, eu tenho que levar meu filho arrastando. Primeiro que a criança vai atrapalhar, gritar feito uma louca, atrapalhar, berrar e tal. E ela tá errada? Não, ela tá no mundinho dela, no tempo dela. A energia dela é aquela de descobrimento. Mas na hora do trabalho é seriedade. E ela vai estar atrapalhando por quê? Porque ela vai estar sugando energia e podendo adoecer com aquilo e atrapalhar. A mesma coisa, gira de Exu jamais for podido, tá? Porque são os extremos. Eu tô aqui hoje com o Cosme e Damião aqui, justamente porque vamos falar de criança. As festas de Cosme e Damião, de Herê, pode ter as crianças. É para aquilo, é vibrado naquela energia. Tanto é que a gente não faz gira de Herê de um lado, de Exu do outro. As duas não se cruzam, porque são linhas opostas. Não inimigas, mas opostas. São pilares opostos. É como polo positivo e negativo. Os dois são essencial para que funcione. Mas não podem se cruzar. Entendeu? Porque a pureza e a esperteza é os opostos, as pontas de tudo. Então não pode ter essa fusão. E a criança tem que ter direito de escolha, e principalmente escolha religiosa, para que ela saiba quando ela crescer. Ela pode ter acesso, ela pode ser doutrinada na sua religião, porque é você que está doutrinando ela, mas ela tem que ter a escolha de saber se ela vai ser ou não dessa religião para frente. Não fazer isso antes. Ah, mas a gente tem que batizar para proteger tudo, porque é um costume. Porque já vem de tempos isso, essa questão do batismo e tudo mais quando é criança, que é uma proteção espiritual que a gente vai e faz. Mas na verdade deveria ser muito mais tarde, deveria ser só um manto de proteção, um ritual de proteção, até que ela escolha o que ela vai seguir. Porque a partir do momento que ela sai do seu ventre, ela é um ser humano individual. Ela não é uma coisa, ela não é uma extensão de você. Você criou, ela foi parte de você, você foi o portal para a entrada dele no mundo. Então não é conveniente, não é de bom tom, é péssimo. Ai, que bonitinho, lá, a pastorinha Mirim, o pastorinho Mirim. Ah, gente, a gente sabe que monetariamente é isso. Ah, vestidinho com roupa de santo lá, ah, raspou, fez o santo, vira o santo bonitinho e tal. A criança, ela somatiza, gente. A criança imita, a criança faz igual o papagaio, ela faz a imitação do adulto. Ela vai ser, enquanto ela é pequena, ela vai ser um reflexo de quem você é. Ela vai ter dados e informações e replicar aquilo que está vendo inocentemente dessa forma. Você vai estar colocando, às vezes, a sua criança num perigo muito grande, gente. A gente tinha uma curiosidade muito grande sobre tudo quando a gente era novo, né? Em ter acesso a qualquer tipo de saber. Hoje em dia, você vai falar para as crianças de onde vinham os bebês, se elas têm o celular na mão, gente. Primeiro que ela já vai saber que você está mentindo, você vai perder a credibilidade. O maior problema da tecnologia e dessa exposição e de achar que tudo pode é que nós perdemos a inocência. Nós matamos a inocência dos nossos filhos, nossos netos, dessa geração. Aquela inocência gostosa que nós 50 a mais tivemos, né, de acreditar nas coisas, da pureza, de descobrir passo a passo as coisas, ela está difícil porque o ser humano de agora, a criança de agora, ela já fala de igual, ela já faz uma coisa. Antigamente nós tínhamos um problema na escola, a gente brigava, a gente era mal educado, a gente vinha, os pais corrigiam a gente, dava aquela, né, aquele corretivo, aquela coisa, colocava tal. Hoje em dia, o que acontece? A criança pronta, ela tem um diagnóstico.
Leva no médico, ela tem um diagnóstico, TDAH, TDI, tem isso, tem aquilo, é bipolar, é não sei o que, é autista. Então, assim, banalizaram a questão da educação para um diagnóstico, para uma coisa. E isso tira o quê? A responsabilidade de você se tornar um ser humano melhor. A responsabilidade de você educar. Você transferiza e terceiriza isso para o médico, você terceiriza isso para a professora, você terceiriza isso para o mundo, e o pai e a mãe vai lá. Uma coisa muito ruim era assim, quando o pai e a criança chegava, a professora brigou com a criança, fez alguma divertiu a criança, você vai lá e quer. Hoje em dia, no meu tempo, não. Mandava chamar, os pais eram lá, os pais eram advertidos, tomavam uma bronca da diretora, da professora, disso e daquilo e tal, e vai, e respeitavam. Né? A não ser que fosse abusivo, que realmente fosse uma coisa assim, aí falariam. Hoje, se uma professora discutir ou falar alto com algum aluno, a mãe e o pai vai lá, quer quebrar a escola, quer dar na cara, esbofetear a cara da professora, porque falou do meu filho. Gente, não pode, ninguém pode tudo. A gente está banalizando. As leis que nós adquirimos com a luta estão sendo banalizadas. Causas de racismo, de bullying, realmente, que aconteciam e tudo mais, estão sendo banalizadas. E com isso, o que acontece? Você está criando um ser humano para dar desculpas para os seus erros e não consertar, ou cheio de razão. Esse é o grande problema. Nós estamos adultizando, né, a adultização da criança muito cedo, a emancipação, a perda da inocência, você ter esses acessos e aplaudir, e principalmente com a questão financeira. Quando dá dinheiro, porque criança dá ibope, criança dá dinheiro na internet, na televisão, na religião. Ah, se ela ali tá ali pregando, ai que bonitinho, ai que bonitinho, ai que bonitinho, ela for pedir o dízimo, vão dar muito dízimo, porque, olha, é ungida por Deus, é isso e aquilo, vai pular pro coisa, ai que bonitinho, tá recebendo guia, tá pondo a mãozinha pra trás, tá dando passe, dando não sei o quê. A mesma coisa, gente, a criança ela tem que brincar, a criança tem que ser do lúdico, a criança tem que dançar, brincar, sabe? É outra história, é outra participação. Ela não pode tomar essas decisões assim drásticas, assim tão cedo. Você não pode passar essa responsabilidade financeira para ela. Você não pode passar essa responsabilidade intelectual para eles da evangelização, de pregar, de falar dos dogmas, de como vai fazer, de como você vai se portar às questões religiosas. São muito, para nós são confusas, ainda são difíceis de digerir, de fazer, de montar. E os acessos, gente. A internet agora você vê tudo do avesso e deturpado, principalmente a nossa questão religiosa da Umbanda, de tudo. A gente vê a marmotagem ali, entendeu? Neguinho brigando pra impor que vai ter que ter despacho na porta dos outros e ninguém pode reclamar. Neguinho ali brigando porque vai poder tocar tabaco a noite inteira e ninguém pode reclamar porque é intolerância religiosa. Descolando o que é lei do que é sagrado, inventando as coisas. Então, eu sou altamente contra criança participando de religião aprofundadamente como adulto. De jeito nenhum. Tem que ter maturidade, tem que ter interesse, tem que ter coerência, é até certo nível, é até certo ponto. Na gira de esquerda não vai, porque às vezes fala palavrão, fala isso, fala aquilo, não tem que participar. Não tem que participar. E pronto, acabou. Ah, não. É a minha opinião. Se no seu vai, assim. E é a lei tem que ser muito clara. E tem que realmente, nós temos que policiar, porque a coisa está avacalhada. E você, pai, mãe, você tem que tomar muito cuidado, porque você é o responsável. Você diz sim e você diz não. Se você, quando você quer arrumar uma desculpa para o seu filho para não o corrigir, arrumando um diagnóstico para ele, saiba que amanhã esse filho vai estar dando na sua cara, entendeu? E o diagnóstico, você vai ver que você vai precisar de um diagnóstico, mas é de um diagnóstico de médico, de fratura, de qualquer outra coisa, porque você, na hora que você tinha que tomar pulso e educar, quando você tinha que retirar, quando você tinha que não permitir, você flexibilizou, terceirizou as coisas. Então, religião, você escolhe a sua e deixa o seu filho entender quem ele é como gente para ele escolher a dele.
para que ele realmente se identifique com aquilo, para que ele não imponha, que ele não seja algo transformado em adulto antes, que você não jogue essa responsabilidade tão forte antes na sua criança, o que é muito importante, gente. Pensa, toma cuidado. Celular da mão de criança é o maior. Você está ali jogando a sua criança, acabando com a ilusão, acabando com toda a pureza, que é o mais importante, né? A preservação da integridade da pureza. A gente não pode pular etapas na vida da gente. Quando a gente pula etapas, a gente deixa de viver, eu sou a prova viva disso, gente. Eu fui ator mirim, eu fui cantor mirim, eu comecei a minha vida muito cedo nisso. Eu trabalhei em programa infantil de grande porte, eu trabalhei em programa infantil e eu vi diretores de televisão seríssimos dando em cima de criança de 10 anos de idade. Eu pedi demissão de uma grande emissora porque o fulano estava lá dando em cima da menina, a menina saiu gritando desesperada, pulou no meu colo com 10 aninhos de idade, chorando feito uma louca. Este homem dirigia um programa de televisão famosíssimo, que era o pilar da sociedade da época, e esse homem era o diretor do meu programa. E ele foi lá e falou assim, a mãe da menina veio, minha filha, deixa de ser besta, o tio tava brincando com você. Aí ele, não. Aí ele virou assim, fulana, dá um jeito dessa menina, senão vai as duas pra rua. E você fez assim pra mim, não viu nada. Realmente, eu não podia fazer nada naquela época. E não precisava de internet, isso era cara a cara. Você imagina agora, mas tudo pelo dinheiro, gente. Agora que a internet está fácil, que monetiza, todo mundo quer expor seus filhos, suas filhas. O que aconteceu agora com esse rapaz que foi preso aí? Eu pergunto, foi preso, maravilha, ok. Mas se os pais estavam onde que não assistiram essas crianças na internet? Como é que eles foram sozinhos para casa desse cara? Como é que participaram de tudo isso assim, sem a assinatura do pai, sem o pai e a mãe saber? Por que esses pais não estão presos? A partir do momento que você começa a prender pais que permite a exposição dos filhos, onde você tiver também ali critério, entendeu? Em quem permite isso, porque você é o responsável por eles. Eu vi aquilo, eu não pude fazer nada, porque a mãe da menina estava a favor do abusador, por causa de fama na televisão. Foi horrível, gente. Eu passei por isso várias vezes. Eu passei por bullying na escola, porque na época onde você era menudo, que nem eu fui, as pessoas tinham ódio da gente. Era muito preconceito. Então, os meninos tinham raiva de mim. O dia que eu apareci, saí numa revista, uma coisa assim, eu fui linchado e foi colocado um canivete no meu rosto, onde eles falavam, vamos cortar a cara dele para ver como ele aparece na televisão. A sorte que eu morava na rua da escola e meu pai chegou a tempo e conseguiu me livrar disso. Então eu tenho traumas muito grandes de infância, de coisas assim, nesse sentido. Mas graças a Deus, eu nunca fiz absolutamente nada sem os meus pais estarem juntos. Sem meu pai, sem minha mãe, sem estar ali perto de mim para assinar e qualquer coisa assim, me blindar sobre isso. O que mesmo assim não afastou muitas coisas que chegaram até mim. Que sempre tinha um abusadinho de pé de ouvido que chegava na orelha da gente. Artistas famosos, cantores renomados, dando cantada em criança. Eu tomei. Absurdos, que depois foram, hoje já estão até mortos, mas foram deputados, foram tudo isso, mas chavecavam a gente, quando eram os menudos, as propostas que a gente ouvia era absurda. Isso que eu tenho 54 anos. Imagina agora. Eu fico imaginando, com toda essa facilidade do mundo midiático da internet, com toda essa facilidade de qualquer coisa viralizar, e tudo que é polêmico viraliza, de você ver as pessoas saindo no tapa na porta do tal do rancho do rapaz lá, para querer aparecer, elas vão no fundo, chafurdam na humilhação, para você ganhar um lugar ao sol, sem ter medo da exposição, de quem você é, da sua imagem, o que você vai ficar gravado para sempre. E nunca pode esquecer, gente, hoje em dia, tudo fica gravado para sempre. O que foi colocado aqui na telinha vai para o mundo inteiro. E sabe-se lá, a vida inteira isso vai estar gravado e replicado em algum lugar que você não apaga mais.
Agora, com isso, essa tecnologia, a diferença é que nunca a imagem vai ser apagada. Antes, a gente apagava da memória, ficava aqui, ficava vergonha. Hoje, ela fica gravada pro resto da vida. Porque alguém salvou em algum lugar e ainda pode voltar à tona. Então, o perigo é extremamente grande. Denuncie, não deixe. E outra, não confie. Não é porque a pessoa é um líder espiritual que ela é um santo. Você não sabe quem é aquele ser que está ali na intimidade. Então, sua criança, seu adolescente, que é sua responsabilidade, pai, não é para ficar na mão de ninguém. Não confie em ninguém. Ah, eu não confio no meu vizinho. Os maiores casos de abuso é do vizinho, é de um parente, é de um tio, é de um amigo, é de um professor. Então, professor é na escola. O professor começou, onde você foi? Eu saí com o meu professor me chamou para não sei o quê, meu professor chamou para ir na casa dele, meu professor falou não sei o quê. Ué, mas por que esse professor tá dando aula fora da casa? Nossa, meu aluno é tão bom assim? Ué, acabou. Saiu da escola, tchau, professor. Muito obrigado, o senhor é muito simpático, acabou. Começou com muita gracinha, tira fora. Nossa, você está subjugando a pessoa. Não estou subjugando, gente. É assim, infelizmente. Você tem que ter malícia, você tem que ter maldade no pensamento, sim. Porque se você for muito puro, entendeu? Gentileza gera gente folgada. E põe a risco. E quando é com você, mas quando é com a criança, trabalho redobrado. Não. O professor começou demais. Meu filho está ali. Eu vou sair. Foi de onde? Onde você foi? Foi com o professor. Mas horário de escola? Era excursão de escola? Não. E quantos mais amigos foram? Quantos mais alunos foram? Mesma coisa. Líder religioso. Rezou ali, é no culto, é no terreiro, é no coisa. Acabou. Oi, acabou. Não tem casa de pai, não vai para lá, não vai para isso. Não vai. Por quê? Desconfie, não deixe, não vá. Mesma coisa. Supervisão. Olho ali o tempo todo, 24 horas, gente. Piscou o olho, a coisa acontece. Piscou o olho, o negócio vai. Tá difícil. O mundo tá malvado, o mundo tá perverso. E não é porque é religião que tá tudo certo. Não é porque a pessoa se apresenta como religioso que tá tudo certo. Não é porque tá fazendo sucesso que tá bonitinho. Não é bonitinho. A religião não é para ser bonitinha. A religião não é para ser bonitinho. A gira não é para isso. Entendeu? É lugar de energias, é lugar pesado, é lugar de demanda, é lugar onde você tem aprendizado, onde você tem experiência, e a gente mais velho sempre está sobrecarregado, sempre está com coisa. E a criança tem que ser poupada, e não é o momento dela. Tem que saber, não tem que desfilar, não tem que achar bonitinho, porque sabe o que acontece? A criança vindo dali, o adolescente ali, muito jovem, entrando nos cultos de matriz africana, começa a achar que isso é personagem de TikTok, que é trend pra rede social. Então começa assim, arrume-se comigo, olha meu fio de conta, olha a roupa do meu guia, olha não sei o que. Já começa a falar nesses termos pejorativos e já começa a poluir. Aí já vem essa última geração já destruindo o resto da nossa religião que já tinha. Porque vira uma festa. Parece que para eles é tudo um divertimento. E aí não tem guia mais, não tem nada. É a mesma coisa, né? Chega lá agora, tudo fica muito divertido. E as religiões estão todas partindo para o entretenimento e pela diversão. E é isso que tá. É muito engraçado que eu vi um meme onde o pastor, assim, todo bombadão, todo assim, meio surfista, meio não sei o quê, falou, e aí, gostou das... Chegou pra uma crentezinha velha que tava passando, diz assim, e aí, minha irmã, gostou do culto hoje, você viu? Teve música, teve dança, teve isso, teve aquilo. Aí ela falou assim, a senhora gostou? Ela falou assim, gostei, só faltou Jesus, né? Por quê? Teve tudo, só não teve o principal, que é o fundamento, que é Jesus, que no caso de lá, a mesma coisa. Tá tendo tudo na nossa religião de matriz africana, né? Tem roupa, tem isso, tem gira, tem marcha, tem criança no meio, tem tudo. Só não tem o quê? Espiritualidade. Só não tem o quê? Fundamento. Só não tem o quê? O propósito. Mas tem o circo armado. E um monte de palhaço. Então, gente, desconfie e vá. Se você compactua também desta opinião,
que eu tenho aqui, escreve aí, escreve a sua opinião, fala do que você quer mais saber. Eu sei que a palavra de amigo hoje foi um pouco ácido, mas a gente tem que ser ácido às vezes. Se a gente não for, a gente flexibilizar tudo e qualquer coisa, a gente perde a essência e a gente perde a mão. Quando a gente perde a mão, desandou, não adianta mais, não dá o ponto mais. Então, quanto a gente tem o nosso futuro, que são as crianças, quanto a gente tem ainda como, né, salvar a situação, a gente não pode abrir mão disso. Então, do respeito, do conhecimento e tudo mais. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você veja um alerta, que você veja com outros olhos a participação. Eu sei que você quer que seu filho siga aquilo que você quer, que você acha que é bom para ele, mas saiba o limite. Não é que você vai proibi-lo de estar com você, ou de estar na religião, ou de fazer. Você vai limitar. Limites foram feitos para ser feito. E isso é o importante. Quando você, para não errar na dose, não errar na mão. Então, hoje pode, amanhã não pode. Calma. A hora chega para todos. A hora chega. Então, tem que ser no momento certo, na dose certa, na hora certa. Então, vamos tomar cuidado com tudo. Então, se você chegou até o final aqui do vídeo e quer falar assim, Gil, eu assisti você, eu tô com você, eu participo, curte, compartilha, divulgue para os seus amigos, para que a gente possa fazer o nosso Palavra de Amigo crescer bastante, o que é muito difícil, porque quando fala coisa séria não vai, mas quando a gente coloca qualquer tema aqui, pejorativo, ou, sabe, apelativo, ele vai, ele flui. Aí o algoritmo distribui para todo mundo. Por isso que eu te falo, cuidado quando você expõe qualquer coisa do mundo infantil. Porque isso é, assim, ó, explode como rastilho de pólvora. O algoritmo distribui mesmo, sabe? E expõe demais. Então, você coloca aí para mim a palavra-chave de hoje, né? A palavra-chave de hoje é adulto. Exatamente, adulto. Porque adulto pode, criança não pode. Então coloca aí, se você colocar adulto, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, entendeu que adulto é uma coisa e que criança é outra, e que as coisas têm que ser divididas. Bom, meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, não perca, tá? Que vai estar imperdível. Deixa aí o seu comentário que eu vou responder com todo o gosto do mundo. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui. Beijo e tchau, tchau. Na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.